Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma lição na EBD. Então, convido vocês mais uma vez a pegar a sua Bíblia. Pega aí também as suas canetas, ó, a tia já fica aqui. Pegue também uma folha de papel que no final da aula a gente tem uma lição. Hoje, o título da nossa lição é Daniel na Cova dos Leões. Isso mesmo, hoje nós vamos falar de Daniel. Quem era Daniel? Antes de eu falar quem era Daniel, eu vou fazer uma perguntinha. Alguma vez vocês já foram tentados a fazer alguma coisa que não era certo? Por exemplo, mentir, desobedecer os seus pais, ou então não ir à igreja, não orar, não ler a Bíblia, por causa de outras pessoas pressionarem? Então, isso aconteceu com Daniel. Daniel era um servo de Deus, um servo fiel, assim como nós temos que ser. Por isso hoje a tia trouxe essa lição, porque essa lição vai nos ensinar muito. Essa lição vai falar sobre um servo super fiel, muito fiel mesmo, que era Daniel. Olha o nosso novo companheiro. Olha que gracinha. Esse é o Daniel, que vai nos ajudar a contar hoje a nossa história bíblica. Então, olha só. Vamos ler hoje em Daniel, capítulo 6. E vamos ler com a tia com o versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Vamos lá? A tradução da Bíblia da tia às vezes é um pouquinho diferente, tá bom? Ó, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a ele para que o rei não sofresse nenhum aperto. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Vamos parar aqui no 4 mesmo. Então, o que a tia está querendo dizer? Após o reinado do rei Nabucodonosor, que foi a atividade passada, ele também nomeou seu filho, seu filho foi nomeado, e depois dele, o rei Dário. Então, o rei Dário, nosso rei aqui, ó, ele foi nomeado ao rei. Só que ele escolheu alguns governadores, alguns administradores para ajudar ele a administrar o seu reino. Então, o rei escolheu alguns administradores para trabalhar com ele. E entre esses administradores, olha só, também estava quem? Daniel. Isso mesmo, Daniel estava entre eles. Só que Daniel se destacava. Por quê? Porque quando a gente é fiel a Deus, a gente tem que fazer o quê? O que o Senhor nos ensina. A gente tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, uma pessoa de sabedoria. E assim era Daniel. Então ele se destacava. E o rei gostava muito de Daniel. Mas teve outros administradores que começaram a ficar com inveja, não gostaram disso. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, tramaram contra Daniel. Eles falaram, a gente tem que fazer alguma coisa para pegar Daniel. Mas Daniel, ele não faz nada de errado, então vai ser muito mais difícil ainda. Então o que a gente pode fazer? Ah, já sei. Daniel, ele ora a Deus 3 vezes. 3 vezes da sacada. Ele todo de manhã, tarde, noite, ele vai lá e ora a Deus. E o que acontece? Eles perceberam que eles iam pegar Daniel ali. Então eles pegaram, convocaram o rei e falaram, olha só, eles sabiam o quanto Daniel era fiel a Deus. Então a única maneira que encontraram para prejudicá-lo foi pedir que o rei assinasse um decreto para proibir as pessoas do reino de pedirem qualquer coisa a outro Deus. E quem desobedecesse à lei seria jogado sobre aonde? Na cova dos leões.
E assim o rei foi lá e assinou. Só que pelo rei ter assinado, essa lei não podia voltar atrás. O rei não podia falar assim, vou voltar atrás. Não podia. Então assim fez. E tá, o rei assinou. Só que o que aconteceu, gente? Daniel soube da lei. Se você soubesse disso, o que você faria? Você ia continuar orando ou você ia pegar e parar de orar? Então, Daniel, quando soube disso, sabe o que Daniel fez? Olha só o que a Bíblia nos diz, ó. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam viradas para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, engrandecendo ao seu Deus. Olha só, ele não temeu a mão do homem. Ele pegou e foi normalmente orar, buscar o nosso soberano Deus. E isso está certo, é isso que nós devemos fazer. A gente não deve temer o homem, a gente deve temer a Deus. Mas quando Daniel fez isso, foi lá, estava lá orando. Lá, olha lá os inimigos, ó. Lá Daniel orando. Aí, rapidinho. Olha, Daniel estava orando e eles viram. Sabe por quê, gente? Porque a vida do crente é assim. Se o crente está buscando, o crente está sendo fiel a Deus, o crente está obedecendo a Deus, pode ter certeza que vai ter acusadores. Porque se a gente dá fruto, lá vem pedrada. E assim foi com Daniel. Eles, o que aconteceu? Eles foram correndo contar quem? Ao rei, isso mesmo. Eles foram correndo e foram contar ao rei. Disseram, rei, lembra que o Senhor fez o decreto, que ninguém podia pedir nada, qualquer outro Deus, pelo intervalo de 30 dias e tudo fosse ao Senhor? E ele, sim. Então, tem um homem que não obedeceu. E esse homem é Daniel. Gente, o rei se entristeceu muito quando soube, porque o rei gostava muito de Daniel. Então, o rei não podia voltar atrás, ele ficou pensando, mas ele não podia voltar atrás, porque essa lei não podia voltar atrás, não podia ser revogada. Então, o rei teve que fazer a escolha mais triste, coisa que ele não queria. Ele teve que jogar Daniel na cova dos leões. Só que, gente, não era qualquer leãozinho, não era um gatinho, não. Era leão bravo, cheio de dentes afiados. E pensa, um leão faminto jogar uma pessoa lá? O que vai acontecer, hein? Então, peraí, deixa eu mostrar nada. Então, aqui tá nossa foto. Ele mandou que jogasse Daniel na cova. Só que ele falou, Daniel, seu Deus a quem você teme, que ele possa o livrar. E Daniel foi jogado na cova do leão. Ficou lá. Gente, naquele dia, o rei ficou muito triste. E ele pegou e foi pro seu quarto. E naquele dia ele não quis nem ouvir música, nem queria que os músicos tocassem, ele queria silêncio. E ficou lá. E passou o dia. E na manhã seguinte, olha só, tava lá a cova. Na manhã seguinte, o rei foi correndo, mas quando ele chegou perto da cova, ele estava tão triste que ele falou assim com uma voz entristecida, olha, vamos acompanhar lá no versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz revelada aflição. Ou seja, o rei estava muito triste. Falou, Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que livrou? Você acha que não livrou? Então, vamos descobrir. No versículo 21, diz assim, ó. Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo
que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E o rei muito se alegrou e mandou tirar logo Daniel lá da cova dos leões. E então Daniel saiu sem mal nenhum, sem nenhum arranhão, porque neste dia o anjo fechou, ó, a boca do leão. O leão não fez nada, nesse dia ele jejuou. Então o rei ficou muito feliz. Ele viu que o verdadeiro Deus é o nosso Deus. E então os homens que fizeram mal ao Daniel, eles sim foram jogados na cova dos leões. E lá houve punição, infelizmente. Mas isso era para mostrar o quê? Que não se mexe com Deus, não se mexe com o ungido também de Deus. Vamos lá. Então, olha só. Olha só, ó. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha só o que acontece quando um servo é fiel a Deus. Deus é fiel ao seu servo. Porque o nosso Deus, minhas crianças, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de cura, é um Deus de libertação, é um Deus de transformação, é um Deus de milagre e é um Deus de livramento. Assim como ele livrou Daniel, ele pode nos livrar de qualquer coisa. Basta a gente ser fiel a Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado da nossa lição. Espero que vocês tenham entendido o poder que a gente tem quando a gente é fiel a Deus. Eu quero que durante essa semana vocês fiquem com isso. Eu quero que durante essa semana vocês provem, mostrem o quanto é maravilhoso ser fiel a Deus. E no domingo que vem, na próxima lição, antes de eu enviar, eu quero que vocês me contem um pequeno testemunho. Manda pra mim em áudio mesmo, escrito. Manda pra mim falando o que aconteceu, que você demonstrou a sua fidelidade a Deus. Porque a gente tem que ser fiel a Deus a todo momento. Não só durante essa semana, para toda a vida. Mas vocês vão ver durante essa semana a diferença que Deus vai fazer na sua vida, amém? E eu quero que vocês façam um texto falando o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam sobre a fidelidade, o que nós aprendemos hoje com Daniel. E façam um desenho bem bonito para ti, que eu vou estar aqui aguardando, amém? Beijo, estou com muita saudade de vocês. Tchau!